Vamos então resolver o conjunto de exercícios F10 relacionados com potências de base racional e expoente natural, cujo enunciado é este. Vamos ver sequencialmente. O primeiro é calcular estas potências, portanto, estas 8 potências, menos 2 levantado a 2. Nós temos aqui um produto de dois fatores iguais a menos 2. Portanto, temos que ter em conta os sinais. Menos por menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, mais 4 pode ser representado como 4. Por convenção, pode-se retirar o sinal mais. Na segunda, temos 1/3 ao quadrado. Temos um produto de dois fatores iguais a 1/3. Portanto, produto dos numeradores a dividir pelo produto dos denominadores. Portanto, fica 1 vezes 1 a dividir por 3 vezes 3, ou seja, 1/9. Mais porque o sinal é positivo. No terceiro, temos 1 sobre 3 ao quadrado. É 1 sobre 3 ao quadrado é 3 vezes 3, ou seja, 1 sobre 9, é 1/9. Não esquecer que nós poderíamos representar esta fração sob a forma de 1/3 ao quadrado. Isto porquê? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, portanto podemos representar 1 sobre 3 ao quadrado como 1 ao quadrado a dividir por 3 ao quadrado, ou seja, como o expoente é mesmo, nesta divisão, podemos aglutinar as duas bases, isto é, fazer a divisão de 1 sobre 3, ou seja, ficamos com 1/3 a dividir por 2, que vai dar na mesma 1/9. À linha 4 temos 2 ao quadrado a dividir por 3, ou seja, 2 vezes 2 é 4, a dividir por 3, ou seja, 4/3. Positivo porque ambos os termos são positivos. Na quinta temos menos 2, 1/2. Este sinal menos vai afetar o valor da potência, portanto, temos aqui um número misto, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, ou seja, dá 5 meios ao quadrado, ou seja, dá 25 quartos, 5 meios ao quadrado é 25 quartos, menos vai afetar o valor do interior de parênteses, menos por mais dá menos, aqui fica menos 25 quartos. Como temos uma fração imprópria, podemos apresentá-la sob a forma de número misto, isto é, dividindo 25 por 4, obtemos então que 25 quartos é igual a 6, 1 quarto, ou seja, como é negativo, temos menos 6, 1 quarto. Vamos então ao exercício número 6. Neste exercício temos então menos 2 quartos elevado a 2, ou seja, menos 2 quartos ao quadrado. Portanto, temos um produto de dois fatores iguais a menos 2 quartos. Temos que ter em conta os sinais, porque eles são negativos, portanto, menos por menos vai dar mais. Portanto, multiplicamos os numeradores e dividimos pela multiplicação dos denominadores. 2 vezes 2 é dividir por 4 vezes 4. Podemos simplificar o 4, que é exatamente igual a 2 vezes 2, portanto fica 1 sobre 4. No exercício 7 temos menos 10 ao quadrado. Atenção que a potência é apenas 10 ao quadrado. Para englobar o sinal menos, ela teria que estar entre parênteses, e não está. Portanto, o que nós vamos calcular aqui é o simétrico do valor desta potência. Então temos menos o quê? O produto de 10 por 10, portanto temos a multiplicação de dois fatores, porque a potência é 2. Portanto, 10 vezes 10 é 100, ou seja, mais 100, menos por mais vai dar menos 100. Menos 100 é o resultado de menos 10 ao quadrado. A linha 8 temos menos 3 décimos ao cubo, portanto, temos uma multiplicação de 3 fatores iguais a menos 3 décimos. Este caso já entra o menos, porquê? Porque a potência engloba como base o menos 3 décimos. O expoente abrange todo este, não só a fração, mas também o sinal, enquanto aqui não. Portanto, temos uma multiplicação de 3 fatores iguais a menos 3 décimos. Temos que ter em conta os sinais, menos por menos dá mais por menos dá menos, e agora temos em conta a multiplicação, 3 vezes 3 vezes 3 é dividir por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, menos 27 mil avos. Esta fração está na forma reduzida, porque os números 27 e 1000 são primos entre si. Vamos então ao segundo exercício, à linha 1. O valor numérico de uma potência de expoente 2 é 16. Portanto, o valor numérico de uma potência é 16, sendo que o expoente n é igual a 2. Ou seja, o número que nós pretendemos calcular ao quadrado é igual a 16. O que é que significa isto? Significa que nós pretendemos saber qual é o número q, por exemplo, que ao quadrado vai ser igual a 16. Nós podemos ter números racionais positivos ou negativos. Se forem negativos, podemos testar por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vamos ver qual é o que dá 16. E verificamos que para q igual a menos 4,
nós temos menos 4 vezes menos 4, menos por menos dá mais, dá 16. Assim como para 4, também dá 4 vezes 4, 16. Portanto, o valor de Q tanto pode ser 4 como menos 4. Porque menos 4 ao quadrado dá 16, como nós vemos aqui, e 4 ao quadrado também dá 16. Na segunda questão, é-nos dito que o valor numérico de uma potência de base menos 1/3, portanto, Q é igual a menos 1/3, o valor desta potência é igual a 1/9. Isto é, pretendemos saber qual é o expoente. Então, nós temos menos 1/3 elevado a n é igual a 1/9. De outro modo, o que é que significa isto? Significa por quantas vezes temos que multiplicar menos 1/3 por si próprio, de modo a obtermos o valor 1/9. Se for por uma vez, é menos 1/3, é menos 1/3. Se for duas vezes, menos 1/3 vezes menos 1/3, nós temos menos por menos dá mais 1/9. Portanto, não há dúvida que, ao fim de dois fatores, nós obtemos o valor 1/9. O que significa que o expoente, que na potência significa o número de fatores, neste caso é igual a 2. Vamos então ao exercício número 3. Diz-nos o seguinte: na figura seguinte estão representados dois quadrados cujas dimensões se encontram na mesma unidade de medida. Isto é, um tem dimensão 3 unidades de comprimento e o outro, que é o maior, que engloba o mais pequeno, tem 6 unidades de comprimento de lado. Pela análise da figura, o que é que nós verificamos? Verificamos que esta área cor-de-rosa, que está aqui, é igual à diferença da área do quadrado maior menos a área do quadrado mais pequeno. Isto é, a área do quadrado menor é igual a 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado unidades de área, enquanto a área do quadrado maior é igual a 6 vezes 6, ou seja, 6 ao quadrado unidades de área. Portanto, significa que a área desta superfície rosa é a diferença entre 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Para já é a análise que nós podemos fazer. Vamos ver então a primeira questão. O que representa a expressão 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre 2? Ora, nós já vimos que 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado é a área desta superfície rosa, não é assim? Se for a dividir por 2, significa que nós temos metade desta área, não é? Portanto, 6 ao quadrado menos 3 ao quadrado a dividir por 2 é metade da diferença entre as áreas dos dois quadrados. Isto é a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor, o que nos vai dar este hexágono irregular. Este hexágono tem 6 lados, não é? É irregular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono irregular. A segunda questão é: calcula esta fração. Aqui não se aplicam as regras das potências, temos que calcular cada um dos monómios. 6 ao quadrado é 36, 3 ao quadrado é 9, portanto dá 27. Isto é 27 sobre 2, ou seja, dá 13,5 unidades de área. Significa que a área desta superfície rosa é de 27 unidades de área. Metade, que é o que nós podemos calcular, é 13,5. Vamos finalmente à última pergunta, à linha 1, calcular esta expressão. Tendo em conta sempre a ordem das operações matemáticas na resolução de uma expressão numérica e a regra dos sinais, vamos tentar resolver isto e não esquecendo, como é evidente, as regras das potências, mas neste caso aqui nós não podemos aplicar porque não temos divisões nem multiplicações. Portanto, vamos calcular esta potência. 1 quarto ao quadrado é 1 sobre 16, isto é 1 vezes 1 vezes, a dividir por 4 vezes 4, ou seja, 1 sobre 16 avos. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Depois de calcular as potências, aliás, que é o que vem a seguir aos parênteses, né? Potências e raízes, em primeiro lugar, nós podemos, já que não temos multiplicações nem divisões, temos as adições e subtrações. Neste caso só temos subtrações. Fazemos as subtrações da esquerda para a direita. Portanto, fica-nos então menos 1 meio, menos 1/16 avos, já calculamos aqui, menos 8 sobre 8. 8 sobre 8 é 1. Então fica aqui, podemos, como são só subtrações, isto é, operações com o mesmo nível, nós podemos fazer sequencialmente de uma única vez. Calculamos o mínimo múltiplo comum para as três frações. O mínimo múltiplo comum é 16, portanto fica aqui menos 1 vezes 8, menos 1 e aqui menos 1 vezes 16, ou seja, isto dá menos 25 sobre 16 avos. Como nós vemos aqui, a fração está na forma reduzida porque 25 e 16 são números primos entre si, isto é, o máximo divisor comum entre 25 e 16 é 1. Na linha 2 temos então que calcular, em primeiro lugar, dado que aqui os parênteses fazem parte da própria potência,
A operação prioritária é as potências. Então temos que calcular as potências. Temos que calcular 1/2 ao quadrado, que é 1/4, 2 ao quadrado, que é 4, e 2/3 ao quadrado, que é 4/9. Tendo o valor das potências, nós vamos ter em atenção as restantes regras de prioridade na resolução de expressões numéricas. Temos aqui uma multiplicação, que tem que ser feita em primeiro lugar. Depois temos esta divisão de frações e só no fim é que fazemos a adição. Vamos então à resolução. Fica então menos 2 vezes 1/4, aqui fica 1/4, que já vimos ali, menos 4 sobre 1 menos 4/9, que é o valor desta potência, 2/3 ao quadrado. Aqui no numerador temos que fazer esta subtração, o mínimo múltiplo comum é 4, e no denominador temos que fazer esta subtração, o mínimo múltiplo comum é 9. Vai ficar então 1 menos 16 sobre 4, 9 menos 4 sobre 9. O resto mantém-se para já. Ficamos então com o numerador igual a menos 15 quartos e o denominador igual a mais 5 nonos. No fundo, nesta divisão aqui, temos que ter em conta os sinais. Fica então menos por mais dá menos, não é assim? 15 vezes 9 a dividir por 4 vezes 5. Produto dos números no exterior é dividir pelo produto dos números no interior. A divisão de duas frações. Aqui, tendo em conta a regra dos sinais, temos mais por menos, dá menos, e podemos embaraçar de parêntese curvo. Fica então 15 vezes 9 a dividir por 4 vezes 5. 15, podemos dividir 15 por 5 dá 3 e 5 por 5 dá 1. Ficamos então com 3 vezes 9 sobre 4. Aqui no início da expressão podemos fazer esta multiplicação. Fica menos 2 vezes 1 sobre 4, ou seja, fica menos 2 quartos. Temos então uma diferença de duas frações com o mesmo denominador, menos 2 quartos e menos 27 quartos. Isto é, fica igual a menos 29 quartos. Esta fração está na forma reduzida, porque 29 é número primo e não é divisor de 4.